Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, a professora andou postando uns vídeos, né, de outros professores, mas eu achei que é mais interessante para a gente que a gente faça as anotações que a professora acha mais pertinentes, certo? E até porque os meus desenhos são mais traumáticos e a gente consegue fixar melhor o conteúdo, certo? Então, a partir de hoje e na próxima aula nossa, a gente vai fazer uma revisão dos grupos que a gente já tinha estudado, poríferos, quinidários e plateumitos, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o filo porífera, que é o filo dos espongiários, as esponjas do mar. Apesar de serem esponjas do mar, existem algumas espécies ducícolas, né, de água doce, mas a grande maioria é de ambiente marinho mesmo. O nome porífera quer dizer em relação à presença de poros. Então, esses poros estão presentes por todo o corpo do animal para a circulação de água. Essa circulação de água, ela é extremamente importante porque é dela que a esponja faz a alimentação. Então, a água entra na esponja, trazendo tudo que tem dentro dela, né? Está sendo carregado pela água, e a esponja coleta os alimentos que ela quer dessa água. Por isso, até elas são chamadas de animais filtradores, porque eles limpam as partículas que estão na água, tá? A respiração também depende dessa circulação. Ela não tem sistema respiratório, né? É o grupo mais simples, mas o oxigênio é retirado da água circulante por difusão, né? Então, ela vai ter a respiração dependendo também da circulação. O resto do metabolismo dela, que é então a atividade de excreção, ela lança na água também para ser eliminada, e a reprodução também utiliza esse canal, esse veículo, para distribuir os seus gametas, ok? Quanto às características gerais do grupo, eles são parazoários, então significa que não tem tecido organizado. Se vocês lerem o conteúdo da apostila, a apostila coloca que eles são multicelulares e não pluricelulares, né? Multicelular, muitas células sem divisão de organização de tecido. Então, eles são parazoários. Alguns autores ainda tratam as esponjas como diblásticos, mas nós não faremos isso. Nós vamos considerá-los sem tecido organizado. São sésseis, ou seja, são fixos, né? Então, a rochas, a areia do fundo do mar. São aneuromiários, prefixo A que não tem, neuro, sistema nervoso, miário, sistema muscular. Então, você pode ir lá e cortar a esponja que ela não percebe nem o toque, muito menos sente dor, né? Ou responde a esse estímulo de toque. E são assimétricos, ou seja, não consigo dividi-los em partes iguais. A professora fez aqui o desenho de um corte de uma esponja, tá? Nessa esponja, a gente tem, então, ela seria um cilindro, eu cortei, tô vendo ela por dentro. Então, primeiro os poros, né? O ósteo, que são esses poros laterais, por onde a água entra. Essa cavidade central, que é o átrio, também conhecida como espongiocele, e a saída da água acontece por um poro superior, que é o poro exalante, que a gente chama de ósculo. Quais são os tipos de células que ela tem? Tem um desenho desse na apostila, não tão bonito quanto o meu, mas essas células estão representadas lá na apostila também. A pinacoderme é essa camadinha aqui do meu desenho em verde, que reveste a esponja, que é feita de pinacócitos. O átrio é revestido por coanócitos, lembrando que o coanócito é a célula específica do grupo. Então, muitas questões vêm trazendo assim, qual é a célula específica do filo porífera? É o coanócito, tá? Essa é a célula. É uma célula flagelada
E esse flagelo é quem, através do batimento desse flagelo, é quem garante que essa água não entre e fique parada aqui. Então, garante que a circulação seja sempre contínua, renovando o oxigênio da água, os alimentos, levando a excreta embora, tá? Ela tem um corpo molenga e essa parte gelatinosa que preenche a estrutura da esponja é o mesoílo. No mesoílo, a gente tem várias células. Destaquei com vocês aqui o amebócito, que recebe esse nome porque lembra uma ameba, né? Emite pseudópodes, e ele funciona como uma célula coringa, como se fosse uma célula tronco do animal. E as espículas, que são de sílica ou são calcárias, que servem de sustentação. Além da sustentação de espícula, a gente tem também as redes de espongina, que é um tipo de proteína entrelaçada, formando redinhas, que vão garantir a sustentação da esponja. Aquelas esponjinhas sintéticas que a gente usa para tomar banho, elas não bucha, tá, gente? Bucha é vegetal, mas aquelas esponjas sintéticas, elas são cópias das esponjas do mar, porque antigamente as pessoas coletavam esses animaizinhos, deixavam secar, e as que não tinham espículas eram utilizadas para tomar banho. Não dá para fazer com as que têm espícula, porque senão ia fazer uma esfoliação profunda, arrancar 3 camadas do tecido de revestimento. Mas as de espongina eram mais macias, portanto, eram utilizadas como esponja de banho, tá? Aqui embaixo vocês têm a sequência, então, da circulação da água, entra pelo ósteo, passa pelo átrio, sai pelo ósculo. Outras características, então, a digestão é intracelular, é o tipo de digestão mais simples que existe, começa no coanócito, então, ele que é o flagelado, que captura a partícula alimentar, começa a digestão, termina no amebócito. E daí vai passando o nutriente de uma célula para outra por difusão. A respiração é por difusão, a gente já comentou, e a reprodução pode ser assexuada e sexuada. A assexuada por brotamento, lembram que a gente já falou disso lá nos tipos de reprodução? Esse broto ele pode ficar grudado na esponja mãe, formando uma colônia, ou pode se desprender e se fixar mais longe da mãe, formando um novo indivíduo. Ou por fragmentação. Essa fragmentação é quando o corpo da esponja se divide em vários pedaços e cada pedaço regenera o que lhe falta. E a reprodução sexuada. Eles são, na maioria, monóicos, mas também tem dioicos. Mesmo assim, eles fazem fecundação cruzada. O que significa isso? Jogam os gametas masculinos na água e, através da circulação da água, entra numa nova esponja pelo ósteo, vai atingir o mesoílo e vai fazer fecundação interna. Lá no mesoílo forma, então, o embriãozinho. Quando esse embrião se desenvolve, ele vira uma larva que recebe o nome de anfiblástula. Por isso que a gente chamou aqui de desenvolvimento indireto, porque do ovo surge uma larva, uma etapa diferente da esponja adulta. O nosso desenvolvimento, por exemplo, é direto. Do nosso embrião já nasce um ser humano, pequenininho, mas já é ser humano, não tem fase de larva. Agora aqui tem fase de larva, ok? Então, essas são as esponjas. O segundo grupo é o dos quinidários, também conhecido como selenterários. Coloquei como exemplo aqui a água-viva e a anêmona, mas tem as caravelas, as hidras também. Eles são marinhos, tá? Então, grande parte de água salgada. Aqui a gente já tem a primeira característica de evolução. E a gente vai combinar assim. Como a gente vai estudar os grupos em ordem de evolução, toda vez que a gente tiver uma característica de evolução em relação ao grupo anterior, a professora vai colocar um e exclamação, tá? Então, diblástico, primeira característica de evolução. Lá nas esponjas, a gente só tinha formas fixas. Aqui a gente tem formas fixas, que são as anêmonas, que a gente chama de pólipos, mas já existem formas livres, que são as águas-vivas, que recebem o nome, então, de medusas. Então, a presença dessas formas livres também nos garante mais uma característica de evolução. Eles são os primeiros neuromiários. Essa é uma característica de evolução, né? Na esponja do mar,
não tinha sistema nervoso nem muscular. Aqui já tem sistema nervoso, ó, neuro. Só que é um sistema nervoso difuso, que a gente fala, desorganizado. Tem células nervosas esparramadas pelo corpo. Então, não é muito longe de ter a formação de um cérebro ou algo parecido. Isso vai demorar muito para acontecer. Mas aqui, pelo menos, eu tenho células nervosas que percebem o toque e miário de sistema nervoso respondem a essa estimulação, tá? Uma outra característica de evolução é a simetria. A simetria é radial. Então, é aquele em formato de corte de pizza. Eu vou pegar uma água viva, ela parece um guarda-chuva aberto. Então, por cima, a gente centraliza um ponto e emite raios, igual cortar uma pizza. E cada pedaço formado é idêntico ao outro. Isso a gente fala de simetria radial. É uma simetria que caracteriza um corpo simples, mas é melhor do que ser assimétrico, por isso evoluiu. E uma outra característica de evolução é a presença da cavidade gastrovascular. Então, vou colocar aqui, evolução. O que significa isso? É como se fosse um estômago primitivo. Ela vai ter boca e dentro dessa cavidade gastrovascular, as células que revestem essa estrutura produzem enzimas digestivas que começam a digestão de forma extracelular dentro da cavidade e terminam essa digestão de forma intracelular. A gente vai caminhar essa digestão até chegar no nosso organismo, por exemplo, que é totalmente extracelular. Nós temos um tubo digestório, onde a digestão vai acontecendo e só vai para a célula o nutriente finalizado, pronto para ser usado. A digestão é tudo fora da célula. Aqui acontece um pouco dentro, mas já é um pouco fora, certo? Coloquei aqui as duas formas, então. A medusa, que é representada pela água viva. Então, esse chapéu dela é a umbrella. E aqui embaixo estão os tentáculos. Nos tentáculos, a gente tem as bolinhas que representam as células urticantes, né? Que é o quinidoblasto. Ampliei aqui uma dessas bolinhas. E o que ele tem? Ele tem uma tampinha e um flagelo lá dentro, todo espremido, como se fosse uma molinha espremida. Quando a gente encosta nesse quinidocílio, que é esse chifrinho aqui, essa tampinha abre. Vai acontecer algo assim, ó. Então, abre. E aquele flagelo que estava espremido aqui dentro, sai com toda a força e ele está banhado numa substância que é a actinotoxina, que vai causar a irritação. Se é no nosso caso, na nossa pele, causa uma queimadura que machuca bastante. Agora, é uma substância básica, tá? Então, pH alto. Por isso que uma das maneiras da gente socorrer, lá, se corre lá, por exemplo, nos postos de atendimento dos guarda-vidas lá no litoral, eles usam vinagre, porque é um ácido leve contra uma substância básica para tentar neutralizar, né? Mas para um peixinho, por exemplo, ele vai ficar meio que em choque. E daí fica mais fácil para que a medusa abrace esse peixinho com os tentáculos e jogue para dentro da cavidade gastrovascular. Lá no meio da abertura do guarda-chuva está a cavidade gastrovascular, aonde daí o peixinho seria lançado, ok? E o outro grupo, que é o grupo das formas fixas, que nós chamamos de pólipo, que é a anêmona do mar. Então, ela tem um disco pedial que gruda ela a um substrato. Os tentáculos estão voltados para cima, com os quinidoblastos também, porque a cavidade gastrovascular está centralizada aqui e agora voltada para cima, né? Então, a gente vê muito bem isso lá naquele filme do Nemo, onde o peixe palhaço tem uma relação de troca de favores com a anêmona, né? Ele se protege se escondendo aqui entre os tentáculos. Em troca, cada vez que ele todo vermelhinho ou laranjadinho vem correndo para se esconder, tem um predador que está atrás dele, que esbarra nesses tentáculos
fica em choque e a anêmona consegue devorar, até porque ela é fixa, então o alimento tem que vir até ela, certo? E para a gente fechar os quinidários, é importante que a gente conheça o tipo de reprodução, porque é específico somente desse grupo. A gente vai ter só metagênese depois, quando a gente estudar lá no 3º ano o grupo dos vegetais, que daí todo mundo faz metagênese. Mas entre os animais, só os quinidários fazem metagênese, que é a alternância de gerações, uma fase sexuada e uma assexuada. Então, representei aqui 2 formas livres, então 2 medusas, uma fêmea e outra macho. O macho joga os espermatozoides na água, vai fazer fecundação na medusa fêmea, ela libera um embriãozinho pós-fecundação e esse embriãozinho vira uma larva plânula. Essa é a fase sexuada. Na fase assexuada, essa larvinha vai se fixar a um substrato e vai formar um pólipo, que é uma anêmona jovem. Essa anêmona vai se desenvolver e quando ela se tornar madura, ela sofre estrobilização. Então, aqui vai acontecer uma etapa assexuada. Estrobilização, estróbilo quer dizer anel, então é divisão do corpo em anéis. E esses anéis serão todos iguais entre si, por isso que caracteriza a reprodução assexuada. Cada anelzinho vai se desprendendo e forma uma éfira, que nada mais é do que uma medusa adulta, que daí recomeça o ciclo, ok? Então, eu vou pedir que vocês, depois de assistirem essas explicações, façam essas anotações no nosso caderno, porque quando voltarmos, eu vou fazer todos os vistos destas anotações. Fiquem com Deus.